Boa noite a todos. Que nossos primeiros pensamentos e palavras sejam de agradecimento a Leon Denis por poder estudar um pouquinho mais a doutrina e oportunizar essa casa para que a gente possa cada vez mais ter um entendimento de vida espiritual. Falar de antipatia e simpatia parece simples, mas quando a gente vai adentrar no estudo, a gente vê que envolve muitas coisas. Kardec, não é à toa que ele codificou essa doutrina de uma forma muito didática. Então ele vem colocando esses assuntos em forma de cadeia, um atrás do outro. Semana passada nós adentramos no estudo do ser encarnado, do corpo, a parte orgânica, né? Começou a falar da infância. E agora vai continuando, né? Então a gente vê, a gente pergunta, por que eu não me lembro das minhas vidas passadas? Não seria muito mais fácil eu saber quem eu gosto e quem eu não gosto? Não seria muito mais fácil eu saber como proceder nas situações difíceis? Os espíritos falam que não. Mas a gente acha que seria, né? Mas como eles são mais sábios ainda que a gente, né? A gente vamos ficando com ele por enquanto. Mas vamos entender por que eles dizem isso. A gente vê o seguinte, nós somos espíritos imortais. Nós temos um conhecimento fantástico. Nós estamos esquecidos dele. Uma parte vem à tona, mas muito devagarzinho. Mas a maior parte está esquecida, como se fosse um HD de um computador, né? Ele está lá dentro, eu posso ter acesso a ele, só que só sou permitido ver algumas senhas. Então, assim, nem sempre eu consigo acessar todas as informações. Por que isso acontece? Quando eu estou fora do corpo físico, vou dar os clareamentos para a gente poder entender as três primeiras perguntas dele, né? Que ele pergunta assim, nós vamos falar assim, Roberto, está saindo do tema? Não, que ele pergunta assim, se os espíritos reconhecem aqueles que estão vivendo juntos. Ele fala que não. Por que ele fala isso, né? Vamos voltar lá. Então a gente, nós somos espíritos imortais, com toda uma bagagem de conhecimento. Só que quando eu adentro na carne, quando eu estou encarnado, né, com esse corpo físico, eu necessito de uma coisa chamada fluido vital, para que eu possa manter esse corpo com vida e esteja fixo a ele. E quando eu tiver esse fluido vital, eu consigo manter, vamos falar vivo aqui, para a gente entender vivo como vida orgânica, tá? Então, só que os espíritos nos dizem que essa ligação é feita molécula a molécula e começa lá na fecundação. Só que a gente vai entender o seguinte, ele fala que é molécula a molécula. Então, perispírito é como se fosse um corpo do espírito. Vamos entender assim. Então, se ele fala que é molécula a molécula, na fecundação eu só tenho uma célula. Eu comecei ali. Então eu estou vinculando uma célula. Por meio de célula vai ter uma molécula. Então eu estou vinculando a uma célula. E as outras? Estão aonde? Do perispírito. Então a pergunta a se fazer, não é? Eu só vinculei uma no começo. É claro que as outras não estão no perispírito. Ele não tem célula orgânica ou fluido vital suficiente para se vincular. Então concorda que o espírito está mais desencarnado do que encarnado? Então ele se lembra de todas as suas situações. Ele é um espírito consciente ainda. Totalmente dono do seu ser. À medida que vai crescendo o corpo orgânico, vai criando aqueles processos que a gente conhece lá em biologia, da multiplicação celular, né? E ele vai vinculando moléculas a moléculas. Vai vinculando. Cada vez que ele se vincula, ele vai tendo seu esquecimento mais preciso. Por quê? O esquecimento está na nossa parte orgânica. Quem proporciona esse esquecimento é o fluido vital, é esse corpo físico. Então, enquanto eu não estiver totalmente encarnado, eu não estou plenamente esquecido de quem eu sou. Então, ao processo da minha encarnação, eu vou esquecendo quem eu sou normalmente e vou tomar minha postura de como assim, uma vida nova. Vou esquecer as coisas que eu fiz por enquanto, para que eu tenha um novo recomeço. Mas vamos voltar lá. Então nós entendemos que esse processo começa. Mas uma criança de 0 a 6 meses, né? Ela começa, ela não está toda formada, ela vai se formando aos pouquinhos, todo o seu conjunto. Ela não tem todas as áreas cerebrais, tudo estruturado. E o espírito está mais desencarnado que encarnado, nós vimos isso aí. Então ele está consciente. Ele está do lado da criança ali, mas ele está consciente. Então ali ele consegue ainda visualizar tudo o que está acontecendo. Perceber o que os pais falam, sentir todo o ambiente, perceber o que as pessoas acham, o carinho que tem com ele ao nascer,
né? Que ele tá com medo de estar ali para nascer, tem isso, né? Tem medo. E está ali escutando. E ele vai começando a formar o seu hipocampo, toda aquela parte todinha cerebral. E ele começa a ter o seu reconhecimento facial, né? Formando todinha a feição. E vai aquele processo bonito. Mas ele fala que até os 6 meses, o espírito está muito desencarnado ainda. Tanto que a criança não tem, o espírito, por mais que ele queira se reproduzir as suas vontades, ele não consegue. Eu quero mexer a mão, ele não tem. Ele não tem a parte da memória para registrar as coisas que estão acontecendo. O registro dele é no perispírito. O registro dele é no desencarnado. Então a gente vai, ele fala que depois dos 6 aos 4 anos, há uma mudança muito radical em relação ao espírito. Mas um exemplo que a gente tem disso aqui é que quase todos os médiuns videntes que conseguem ver o espírito estar reencarnando, eles o veem como adulto. Eles não veem como criança ou como bebê. Eles não lembram de um médium vidente falar, eu vi um bebê reencarnando. Ele fala que viu o espírito reencarnante. Por quê? Porque ele ainda está adulto. A consciência dele ainda é de um ser adulto. Né? Vamos seguindo a lógica aqui do raciocínio. Então, o que acontece com aquela criança? O Divaldo até fala que uma experiência com Ana Guimarães, a mãe da Anete, né? Ele fala o seguinte, que estava numa palestra, aí no final ele foi para a Anete e falou assim, para Ana Guimarães, né? Você está grávida. E era a Anete que ia nascer, né? Você está grávida. Não estou não, Divaldo. Tá sim. Não estou. Tá. Não estou. Tá. Como é que você assiste tanto? Porque o espírito estava do meu lado e eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou que estava reencarnando. Eu perguntei quem era a mãe. Apontou para você. E nasceu a Anete. Para a gente ver que o espírito está consciente. Já estava lá o processo encarnatório, já tinha acontecido a fecundação, né? Sei lá, 3 semanas, 4, não sei. Mas o espírito se apresenta assim. A gente vê que de 6 meses a 4 anos, a criança começa a brincar com a mão, começa a brincar com os pés, porque ele já não se acha mais parte da mãe. Ele começa a se identificar como outro ser, um ser independente. Mas ainda não está todo formado a sua parte da informação, a sua parte neural. E essa eu estou se multiplicando. Ele cada vez está esquecendo mais. Cada vez está se esquecendo mais. Mas ainda lembra. Então a gente vê isso muito comum nas crianças, elas ainda falar de vidas passadas, ela ter um amigo imaginário, né? É comum isso na fase infantil. A gente não deve motivar, nem desmotivar. É natural, deixa acontecer. Certo? Que depois vai passar. Que vai ter o esquecimento total, os órgãos estão todos fixados e acabou. Então, vamos lá. Então, quando eu falei, eles estão fixando todos os seus neurotransmissores. Né? Suas partes cerebrais estão ficando bem estruturadas. Ele começa a desenvolver seu hipocampo. Estou pegando minha colinha aqui, tá? A gente vê que essa parte do cérebro é muito complexa. Ela trabalha quimicamente, de 2 formas. Essas 2 formas que a gente vai entrar no estudo para chegar lá. Ela trabalha de uma forma criando substâncias através das glândulas, né? Dá informações, as substâncias, e também de uma forma elétrica. Circuitos elétricos comandando nossa musculatura, poder fazer a parte dos movimentos e tal. Então funcionam essas 2 partes do cérebro. Só que a criança ainda está em formação nisso aí. Aí a gente vê que Miramês fala assim, ó. A liberdade do encarnado começa aos 7 anos, expande-se aos 14 e consolida aos 21 anos de idade. Então a criança com 7 anos de idade, ela já está praticamente encarnada. Não totalmente ainda, fica até os 21. Praticamente encarnada. Ou seja, até os 7 anos, ela está reencarnando. Ela está tendo seu esquecimento do passado ainda. E ela até então, ela tem registro das coisas que acontecem como espírito. Então, quanto mais nova ela for, o espírito mais registro vai ter. E vai ficar no seu inconsciente. E pode vir à tona. Vou dar um exemplozinho aqui de Divaldo também, para a gente poder continuar o estudo aqui. Divaldo dá uma palestra sobre reencarnação. Nada de novo, né? Fez a palestra, senhoras, senhores, né? Todo mundo fica empolgado com a palestra, né? Fala bem. E no final chega a senhora e fala assim, Divaldo, agradeço muito, muito obrigado pela sua explanação. Você tirou uma dúvida minha imensa. O problema com minha filha, que tem 2 anos e meio, é reencarnatório, é de vidas passadas. Ele falou, eu disse isso? Eu falei isso para você? Não, você falou uma palestra. Eu não falei isso, que seu problema era reencarnatório.
A maioria dos nossos problemas são encarnatórios, não reencarnatórios. A gente cria aqui, que a gente veio para ter uma nova vida, assim, uma nova conduta. Aí ele consultou Joana. Aí Joana, minha amiga, Joana te disse que seu problema é nessa encarnação. Ela não pode, a minha filha nunca amamentou nos meus seios, nunca me chamou de mãe, não gosta de ir no meu colo, nunca gostou de mim, claramente. Vira a cara para mim e vai com qualquer um. Não é possível. Nunca falou mamãe. Aí, Divaldo, ela mandou você rever o nascimento dela, a hora do parto. Ela, mas o parto foi tudo bom, fizemos todo meu pré-natal, fiz tudo que tinha que fazer, foi tudo tranquilo, compramos tudo, fizemos festa disso, chá daquele outro, pô, foi tudo tranquilo. Só que não. Aí ela parou. Na hora que nasceu, eu falei, que pena. Por quê? Porque todos os exames deram que ela ia ser menino. E na hora que nasceu uma menina. Como eu comprei tudo relacionado a menino, eu falei, que pena. Não em relação ao nascimento, mas em relação ao quarto, que era azul, ao carrinho, que era azul, a todas as roupas que eram de menino. Pois é. Mas ali estava um espírito consciente do lado. Quando você falou, que pena, ele registrou. Ela não me quer. Já estava com medo de reencarnar, e reencarnar não é fácil. Você vai vir para um esquecimento, se entregue a um casal para sofrer expiações e provas que nem sabe se vai suportar. Vai ter que renunciar a muitas coisas. Aí, nesse processo, o espírito guardou no seu registro. Ela não gosta e eu não gosto. 2 anos e meio, não está totalmente esquecido ainda. Então, o espírito ainda tinha uma rejeição muito grande para ela. Olha o processo aí de simpatia, antipatia, aí começando, que não foi nem troço reencarnatório, foi dessa, com uma simples palavra, enquanto criança. No nascimento, no parto. Aí Divaldo falou assim, ela falou, né, Divaldo, o que eu faço? Isso é problema seu, não é meu. Resolva. Mas, como? Você na hora que ela dormir, ela está conciliando, o espírito está mais liberto ainda. Você conversa com ele. Fala com o espírito, tudo que você me falou. Convence ele pelos seus sentimentos, não pelas palavras. Se ele acreditar, tudo muda. Se você falar da boca para fora, é com você mesmo. E depois de 6 meses, ele recebe uma carta explicando que a garota levantou e falou assim, mamãe, eu tive um sonho, que a senhora me dizia que me amava. É verdade? As coisas mudam, né? Então, o entendimento da vida espiritual é entender que nós somos espíritos. Nós estamos agora, maior de 21 anos, a maioria aqui, né? Só um pouquinho a mais, está vendo aí? Então, nós já temos o pleno esquecimento. Mas não deixamos de ter todos os nossos registros. Então, quando ele fala que a gente não reconhece o outro, ele fala com plena propriedade dos espíritos. Que ele fala que nós estamos reencarnados. Então, eu tenho um esquecimento. E Emmanuel nos fala o seguinte, nós temos o esquecimento por um simples negócio, pela incapacidade de perdoar. Por eu não conseguir perdoar, o corpo físico me propicia uma bênção divina, que é o esquecimento. A gente não sabe nem o dia que vai desencarnar. Porque se souber, desencarna antes, até só em ficar ansioso para saber que vai saber o dia, já desencarna. Não é verdade? Mas vou continuar. Então, ele fala assim, a primeira pergunta, né? Os espíritos podem se reconhecer? Reconhecer não. Mas podem se sentir atraídos. Ou seja, reconhecer ficou claro que a gente não reconhece mesmo, né? Eu venho em uma família, às vezes o meu irmão não é tão íntimo meu como meu amigo de colégio, eu conto tudo para ele, mas não conto com meu irmão de casa que ele me entrega, não é isso? Não, convivo com meu familiar, mas eu não tenho essa intimidade, essa simpatia, esse gostar. Tem pessoas que eu passo perto, me sinto bem. Tem pessoas que eu passo perto, não me sinto tão bem. Todo mundo tem isso. Isso não é mediunidade, propriamente dita. Isso são sentidos. Nós temos 5 sentidos no corpo físico. 5 que a gente acredita ter. Nós temos muito mais.
alguns muito atrofiados e alguns que a gente nem percebe. Quantos de nós, ao andar na rua, sente o vento bater na mão? Você tem que parar para sentir o vento bater na sua mão. Quantos de nós aqui estamos nesse momento sentindo o ar entrar pelo nariz? Agora todo mundo que eu falei, mas antes ninguém. Nós temos que começar a parar e começar a sentir tudo ao nosso redor. Porque nós estamos banhados num meio de vibrações, em meio de várias coisas se movimentando. Só que a gente só consegue perceber aquilo que a gente foca a nossa atenção. Então, a simpatia, a antipatia, vai nesse ritmo aí. Olha o que, pergunta 386, já falei, 387. Tem sempre um anterior conhecimento? Ou seja, ele está perguntando se a gente tem sempre, simpatia, antipatia, tem sempre um conhecimento anterior relacionado a isso? Ele fala, não, nós já vimos que não. Fica clara a resposta dele agora, né? Nem sempre é anterior. Na maioria das vezes, não é. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente, se procuram um ao outro. Às vezes se procuram pela afinidade das coisas que gostam. Nós vamos ver isso aqui na frente. Não é às vezes, pelas reencarnações passadas. Pode até ser pelo pensamento. Vamos ver daqui a pouco aqui, o magnetismo que ele fala. Ele é mal de entrar um pouquinho mais fundo. Mas ele fala para a gente que, na verdade, é dessa encarnação mesmo, são nossos pensamentos. Olha o que primeiramente fala, só algumas frasezinhas. A verdadeira fonte de simpatia não é recordação de vidas passadas, pode ser associação de ideias. Quando o laço é muito forte, é de vidas passadas. Quando o laço é muito forte. A obsessão são amores, são ódios, sintonia de pensamentos. Quando se modifica esse pensamento, essa afinidade muda. O espírito que se modifica encontrará a simpatia de muitas almas. Então nossas simpatias e antipatias podem mudar ao longo da nossa existência. Basta a gente mudar nossos pensamentos. As pessoas que eu gosto de estar hoje, pode não ser as pessoas que eu vou gostar de estar daqui a 2 anos. Porque eu mudei meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de vibrar. Então aquelas pessoas, não que elas sejam melhores ou piores, são diferentes de pensamento. Então eu não tenho mais essa habilidade. E por sentidos que eu acho que eu não tenho, eu consigo perceber isso. Porque a afinidade é uma lei de harmonia em todo o universo. Agora nós entendemos que essas 3 primeiras perguntas foi claramente para a gente entender que a gente não lembra, a gente não conhece as pessoas aqui. Isso aqui, a gente está falando para generalidade, tá? É claro, será que Jesus não conhecia? Tem uma diferença, concorda? Será que Chico não conhecia algumas pessoas que já conviveram com eles? Tem uma diferença. Por quê? Quando nós reencarnamos, a gente vamos supor, nossa primeira reencarnação, a gente é quase totalmente materializado. A matéria nos domina. Ao momento que nós vamos reencarnando cada vez mais, nós vamos se espiritualizando. Aí, no começo, nós somos 99% matéria, 1% espiritualidade. Estou falando isso em termos de organização. A gente vai evoluindo e eu vou aumentando essa proporção. Enquanto eu for totalmente matéria, eu estou regido pelas leis da matéria. O espírito não tem força para dominar tudo isso aqui. Então, eu tenho um esquecimento, sim. Né? Meu processo do corpo é muito mais grosseiro, muito mais intenso. Só que quando eu vou me espiritualizando, eu já vou começando a perceber mais esse campo vibratório, a espiritualidade. Então, por exemplo, um espírito que é 50% mais espiritualizado, 50% materializado, 50% de cada um, ele já consegue perceber quem são, consegue ver quem você é por dentro. Mas na nossa maioria hoje na Terra, nós estamos na condição de esquecimento do passado, na condição de muito materializado ainda, não entender nossos sentidos, não conseguir perceber o magnetismo que nos rodeia, as vibrações que estão ao nosso lado, nem perceber, nem conseguir entender que somos imortais, a gente entende direito. Mas vamos continuar. Ele fala assim, ó, então essas ligações são por acaso? Kardec resume 288, já que eu não conheço ninguém, como é que eu me ligo? Eles respondem, as ligações que não conhecemos, o magnetismo é a sua razão. Pronto, tudo explicado. Só que Emmanuel fala assim,
Entender o magnetismo é mais difícil que entender. Entender uma força magnética é mais difícil que entender um arcanjo. Emmanuel fala isso pra gente. Então, não ficou muito explicado ainda, né? O que é o magnetismo, a gente poder entender mais ou menos? Pega dois ímãs. Se eu botar ali perto, sem colar, é claro que se eu soltar, ele cola. Ou vai para lá, dependendo do polo que eu botar. Ele não tem uma força ali no meio? Aquela força é uma força magnética. A gente está vendo o efeito, tá? O que é a força a gente não sabe. Mas o efeito a gente está conseguindo ver ali. A gente vê que essa força magnética está em quase todas as coisas. Todo condutor percorrido por uma corrente elétrica, esse fio, qualquer fio de uma corrente elétrica, ele gera perpendicularmente um campo eletromagnético. Esse campo, ele não para jamais. Lembra aquelas formulazinhas básicas de física? Força é igual a constante no vácuo, dividido pela carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado? Quase ninguém lembra, né? Mas vamos lá. Então, essa formulazinha nos diz que a gente, por mais que a distância aumente, essa força nunca acaba, porque eu nunca posso ter o zero no denominador. Lembram disso? Mas isso aí vocês lembram. Zero no denominador é impossível, né? Eles não podem ter. Cada vez nós vamos estar mais próximos devido ao limite. Vou voltar mais, vamos baixar um pouquinho assim, né, para a gente não tanto, né? Então vamos lá, não lembrar do terror. Então a gente vai perceber o seguinte, que essa força, ela viaja o tempo todo, não para jamais. Essa força magnética que emana de um condutor. Agora voltamos ao nosso cérebro, totalmente formado, né? Lá com os 21 anos, né? Maiores que 7 anos, totalmente formado. Meus pensamentos, quimicamente, eles vão produzir substâncias. Hoje, segundo a Anete Guimarães, a gente fala que a gente tem 72 substâncias, tem umas 73 aí em eminência, tá? Dessas 72, 11 a gente conhece mais ou menos, 7 a gente sabe como funciona, e 3 a gente consegue tratar. A gente não conhece nada ainda das substâncias que a gente produz no corpo. E quem produz essa substância são nossos pensamentos que vão gerar as emoções e produz todo o regê do nosso corpo. Mas vai mais. O nosso corpo também funciona eletricamente, lembra? Nós temos uma rede neural que circula a corrente elétrica. Lembra? Você bate o cotovelo, dá um choque. Quando vai fazer aquele teste no pé, o cara enfia um cabo de agulha, vai dar um choquezinho. Quem já fez, dá vontade de dar até um soco no médico, né? E toma choque o dia todo. Mais ou menos assim. Então nós somos regidos por correntes elétricas. Não é à toa. Tudo que eu penso, eu gero uma corrente. Se eu gerei uma corrente, eu gerei um campo perpendicular. Esse campo, ele emana. Quanto mais distante, mais fraco. Quanto mais próximo, mais intenso. Então, é uma força magnética. Todo mundo exala, todo mundo pensa. Espírito é um ser pensante. Se eu estou exalando, eu consigo sentir todos vocês. E vocês conseguem me sentir. Graças a Deus, eu ainda não tenho essa capacidade toda de sair percebendo todo mundo. Mas tem gente que tem. Tem pessoas que passam perto, percebem a dor do outro. Pessoas que passam perto, conseguem perceber até o pensamento. Tem médium vidente que consegue visualizar todo esse campo em torno de você, da gente. Que fala a intensidade é mais ou menos assim, mais forte, em torno de 20 centímetros, seria um palmo. Diz alguns médicos, Chico Xavier tinha mais de 100 metros. Não conseguia ver o final assim. Dizem que Jesus levava multidão na sua volta. Não seria esse campo magnético? O que ele pensava, ele contaminava todos para o bem ou para o mal? Contaminar nem sempre para o mal, né? Contagiar, fica a melhor palavra. Para o bem ou para o mal? Nossas palavras têm poder? Para que eu fale, eu tenho que pensar. Se eu pensei, eu gerei um campo. Se eu gerei esse campo, eu interagi com vocês todos. Os Espíritos falam, o pensamento é tudo. O pensamento é criador. É por isso que nós não conseguimos enganar ninguém. Eu engano encarnado, porque o encarnado não tem essa capacidade toda. Mas o Espírito olha e fica, meu filho. Fica assim, vou nem comentar com você, né? Que fala assim, que se realmente fosse falar aquilo que a gente precisa ouvir, a gente ficaria triste, não é verdade? E eles não estão aqui para fazer a gente ficar triste, sempre levando para o alto.
Então, esse campo que nós temos, nós somos responsáveis por ele. Porque eu sou o único responsável pelo meu pensamento. Apesar dos espíritos me instruírem, me ajudar, eu sou responsável por ele. Porque eu sou um espírito, sou individualizado. Então, o pensamento é meu. Então, vamos lá, para a gente poder entender. Nós temos um padrão vibratório. Ou seja, eu tenho um pensamento que me representa. Onde eu chego, eu não sou o Roberto. Eu sou o espírito, hoje, como Roberto. E assim eu sou reconhecido no plano espiritual. Estou falando eu, mas todo mundo é assim, tá? Tanto que Joana nos fala que a nossa identidade são nossos sentimentos. Não adianta eu desencarnar e falar, eu fui filho de fulano de tal, eu fui amigo do Lopes. Não vai adiantar nada. Por mais que ele seja um ser evoluído. Né? Não vai adiantar. Porque ele está me vendo. No domínio da mediunidade, tem um capítulo que ele fala que existe um aparelho no plano espiritual que eles passam nesse campo chamado de psicoscópio, que percebe seus pensamentos, seus sentimentos, o que você é realmente. Já imaginou que desse aqui? Você vai no médico, ele passa aqui e fala, meu filho desencarna, começa outro. Não é mais ou menos por aí. Nós não estamos nessa condição ainda. É por isso que não existe aqui ainda. Nossos pensamentos hoje ainda é voltado para a matéria. Tanto é que nós temos uma vida toda de material. Nós temos, o esquecimento está completo em nós ainda. Mas vamos lá. Então eu quero mudar esse pensamento para mudar minha sintonia. Então quando eu penso igual a outro, eu tenho uma ressonância de pensamentos. Então eu tenho afinidade. Olha a sintonia. Então eu crio sintonia por ele. Às vezes, não é de vidas passadas, porque a gente pensa igual. Eu me sinto bem de estar perto. Nossas vibrações magnéticas são muito próximas. A antipatia. Eu não consigo, às vezes não é porque eu vivi passado com ele, tive morte. Não. Às vezes, ele fala aqui que é um simples pensar diferente. É um simples pensar diferente. Campo magnético diferente, a gente se repudia, não de briga. Não, fica lá, fica aqui. É aquela pessoa que às vezes vai conversar e o papo não agrada tanto e você fica ali e tal, mas quando ele vê, você disfarça assim, não é? Não tem essas pessoas assim que a gente acaba fazendo isso? Falta de caridade até, mas a gente faz? Então nós somos materializados, né? Mas vamos lá, para a gente poder entender mais ainda, como é que acontece? Não é fácil de mudar, não. A gente tem milhares de reencarnações e não conseguimos mudar muito ainda não. Por quê? O nosso corpo físico é ligado a molécula a molécula, nosso perispírito. Então, nós temos toda a nossa rede neural. Essa rede neural, ele tem nas pontas, não vou nem falar os nomes não, tem nas pontas, tipo ventosas. Pensa ventosas. Quando eu penso, são milhares, milhões aqui. Quando eu penso, eles fazem assim, ó, se ligam, para que possam produzir quimicamente o meu processo e informam para outras partes do corpo que estão fazendo. Eu parei de pensar aquilo e voltam no pronto a pensar de novo. E vai. Ficam assim o tempo todo se ligando, desligando. Quando a gente bota o eletrocefalograma, você vê várias partes elétricas funcionando no cérebro. Parece que tem um bocado de raiozinho, né? A gente vê muitas fotos isso aí, muita filmagem. Então ficam assim, se ligando o tempo todo, porque o espírito não para de pensar. O meu campo fica totalmente variando, dentro de um padrão fixo. É isso que eu vou mostrar o que é isso agora. Então, quando eu penso, toda vez que eu chegar ali, eu vou dar um beijo na Zara. Eu chego e dou um beijo. Beleza. Hoje eu pensei, os geralmente fizeram. Parei de pensar, voltou. Amanhã eu chego e outro beijo. Mesma ligação. Depois de fizer isso mais 1000 vezes, 2000 vezes, sei lá, 3000, depende de cada corpo, não tem uma realidade fixa. O que é que meu corpo entende? O que é que o espírito entende? Que isso faz parte de mim. Então, para facilitar, para não ter que ligar aquele monte de gente, já deixa meio soldado. Já deixa fixo. Fica fixo. Então, quando eu vou passar ali, eu já sei que tem que dar um beijo na Zara. Eu nem penso mais para ele, já está pensado. Eu vou lá e nem sei o que está fazendo mais, eu estou fazendo. Né? Um beijo aqui dia. Então, beleza. Só que isso eu tenho vários pensamentos fixos, soldados na minha mente. Plasmado pelo espírito. Então, eu já tenho vários pensamentos soldados. Tem uns cristalizados por anos. Talvez até por reencarnações. Porque no cérebro perispiritual também está fixado. Esqueceram? Não vamos esquecer que a gente tem um corpo espiritual. Então, ele também está fixado. Então, aí eu falei assim,
eu não quero mais beijar a Zara. É uma opção minha, pensamento meu, né? Toda vez que eu chego, eu já beijei, esqueci que eu não queria beijar, não é isso? Então, fica difícil, porque eu estou soldado ali. Então, minhas vibrações já estão mais ou menos soldadas. É o meu padrão vibratório. Eu posso um pouquinho, quando eu estou no céu, eu sou quase Jesus. Quando eu estou na rua, né? Eu não sou tão bem assim, não é verdade? Porque aqui eu tento aumentar meu padrão vibratório. Eu estou em oração, o pessoal pisa no meu pé, eu ainda agradeço, né? Lá pisou no meu pé, eu piso de novo, né? Lá fora, a gente é um pouquinho diferente aqui dentro e lá fora, não é verdade? Então o que acontece? A gente começa a querer mudar esse padrão vibratório. Só que a gente muda no lugar, e depois volta a ser quem é. Então o meu padrão vibratório tem um padrão, e ele fica para lá e para cá, para lá. Mas a faixa principal do meu magnetismo é aquele. Então, as minhas afinidades são sempre aquelas. Dificilmente eu mudo. Mas dá um trabalho danado. Porque vamos sopar que vamos voltar para uma pessoa que fuma. Nada a favor, nada contra quem fuma. Só um exemplo que vem na cabeça. Eu fumo há 30 anos. Vamos dar um exemplo. Eu vou parar de fumar. Beleza, tem toda a dependência química, tem toda a parte obsessiva, mas tem um contexto também da vontade dele que vem não sabe de onde. E tem uma vontade incontrolável. Porque, na verdade, o cérebro está soldado. Se ele fumou por 30 anos, talvez ele tenha que pensar 30 anos e rejeitar o cigarro para que essa ligação seja desfeita. Justo, né? Então, se eu quero mudar um padrão vibratório que eu tenho que ter muita vontade. Força de vontade. Não é assim que funciona? Olha a situação que a gente está. Então, eu quero mudar. Eu tenho que vir a um grupo todo dia, porque eu estou tentando mudar junto com vocês, me ajudando a mudar meus pensamentos. Porque se deixar eu sozinho, eu volto ao meu padrão. Então, eu tenho que tentar me batalhar no bem, na caridade, no trabalho, para que eu possa mudar meus pensamentos. E daqui um dia, o meu cérebro, quando eu falo meu cérebro, são meus pensamentos. Eu começar a entender que aquilo é automatizado. Os mundos superiores falam que não existe antipatia. O mundo elevado, os mundos superiores não tem antipatia. Por quê? Ele respeita o pensar de cada um. Porque pensar diferente não é dizer que está errado. Não é verdade? Às vezes tem uma simples diferença de opinião. Nós conseguimos lidar bem com a opinião diferente da nossa? Não conseguimos ainda. Nós não conseguimos. Então, aquela pessoa que tem uma opinião diferente da nossa, a gente acaba tendo uma antipatia. Claro, não somos superiores ainda, né? Mas vamos chegar lá. Então a gente, por isso que o Espírito fala assim, não há acaso. Mas simpatias e antipatias, não há acaso. Eu percebo, por mais que eu não saiba que eu tenho esses sentidos no corpo, a gente sabe, né? Porque olha só, exalando o campo magnético, o sentido inverso funciona igualmente. Qualquer condutor cortado perpendicularmente por uma corrente eletromagnética gera DDP nas suas terminais. E que ninguém entendeu, eu vou falar. Um campo eletromagnético, quando corta um condutor ou um fio, ele também gera uma corrente. A corrente gera ele, o sentido inverso também. Se eu estou imerso no campo magnético de vocês, que estão me cortando, vocês estão levando o seu pensamento de vocês até mim. Concorda comigo? Eu estou recebendo. Então, quando eu faço uma prece, eu emano meu campo magnético para vocês. Eu sempre faço assim, né? Porque eu quero levar o campo magnético para vocês, para que ele possa ser forte. Se tiver 2 ou 3, a corrente aumenta. O campo magnético maior, maior o DP. Então é a maior chance de eu modificar o pensamento de quem está. E modificando o pensamento, eu reconstruo minhas ligações neurais, eu reconstruo meu corpo físico e vem a cura. Olha que troço fantástico. A prece sendo mostrada eficaz através da física. Ah, mas aí quando dá passo tem que fazer os movimentos. Claro, o magnetismo tem linhas de força, tem centros, né? Nós temos centros de força, o estudo é mais aprofundado, né? Por isso que eu falei que esse estudo aqui, quando a gente pega, ele até fala assim, eita, não dá para falar isso em 4 minutos. Mas, para a gente clarear mais ou menos. Então a gente vê que a gente é força geratriz, responsável por tudo que acontece.
Se nosso lar está desarmonizado, eu estou naquelas vibrações. Eu estou fazendo o evangelho no lar? A maioria das pessoas que estão ali, eu posso ter relações de vidas passadas. Posso ter. Mas eu esqueci, eu não estou reconhecendo cada uma. Eu estou ali imerso nos padrões vibratórios dela. Eu posso criar simpatia e antipatia. Às vezes um assassino vem como filho e a mãe ama. Então não é aquele vínculo anterior que está fazendo a simpatia e a antipatia. Agora, o pai não entende qual é a sua função. Lembra que eu falei que o espírito está mais encarnado lá na infância? Quando ele chega, qual é a função dos pais? É ficar bubu, dadá? Isso é nós que entendemos com vida material. É de ficar assim, meu amigo, você está reencarnando. Eu vou fazer o seu máximo para que você possa vencer as suas batalhas. Nós sabemos que é difícil. Você vai ter umas expiações, vai ter suas provas, mas sempre vai ter meu apoio, porque eu vou explicar o máximo sobre vida espiritual. Eu vou estar sempre ao seu lado, até o momento, lá para os seus 21 anos, hoje está até os 40, que não sai de casa nem amarrado, né? Até os 21 anos, para que você possa ter seus pensamentos, vir à tona quem você realmente é e seguir o seu caminho, porque cada um traça o seu caminho. Então, nós podemos moldar esse espírito desencarnado ainda, mostrando o evangelho no lar para ele, mostrando quem é Jesus, mudando o pensamento dele enquanto espírito, enquanto criança, depois de 7 anos aos 14, a gente continua mostrando o que é ser caridoso, o que é ser respeitoso, o que é ser educado, o que é ser um homem de bem, como está no evangelho. Essa é a função de um pai. Ele não é responsável totalmente pelos filhos. Ele é responsável pela educação dele até essa idade. Se depois ele não quiser, é um espírito individual. Fez a sua parte. Nós não temos dívida nenhuma com ele. Agora, se a gente brincar de gugu dadá, ele vai crescer. Não vai mudar seus pensamentos. Vou chegar aos 7, eu prefiro mandar para as creches, quando chego em casa, ver desenho animado, e depois para a festinha na casa de amigo, chego em casa dormindo. E se acordar, bota a musiquinha e vai dormir mais um pouquinho. Ele vai crescer sem referências de pensamento, não vai mudar suas condutas mentais, né? E depois que está totalmente encarnado, vai ser muito difícil para ele. Ele vai vir à tona quem é. Vai vir à tona quem é. E nós não ajudamos na encarnação dele. É por isso que o ser humano, da raça dos animais aí, é o que mais demora para se desligar dos pais. A gente vê a tartaruga, põe o ovo e fala assim, se vira, meu filho. Vai embora. Nasce do ovo e seja o que Deus quiser. A gente conhece as histórias. Amamenta um pouquinho os mamíferos aí, né, que está mais próximo aí, e já se separa. Nós não, como eu falei, 40 anos está do lado dos pais ainda. A gente é dependente. Se a gente deixar uma criança com menos de 10 anos sozinha, ela desencarna. Desencarna. Por quê? Você acha que Deus faz isso por acaso? Não. É para que ele possa ter uma ajuda para conseguir moldar o seu pensamento. Aí com esse molde, o que acontece? Ele consegue, quando totalmente tiver o esquecimento, o registro fica lá atrás. Ele vai ter o que comparar. Dá aquela vontade de ser, trazer à tona, mas ele sabe que não pode. Porque não é correto. E ele começa as suas lutas internas. Mas tem como vencer. É uma luta difícil. Mas a gente não tem referência, a gente costuma ser que nós somos mesmo. Cria as antipatias e simpatias em todos os lugares que nós vamos. A gente vê, aqui, ó, pergunta 389. Antipatia de onde vem? Se reconhece sem se falar. A resposta de Kardec, diz os Espíritos. Fica fácil entender agora, né? Precisa falar para sentir o outro? Precisa falar para sentir a força magnética do outro? Não precisa. A gente sente. Se a gente perceber, se a gente ficar perto de alguém durante um tempinho assim, a gente começar a se atentar nisso, como eu falei, da respiração, da mão, a gente começa a se atentar. Tem médios, lembra? No passo, o tato magnético, a pessoa vai passando a mão e consegue perceber aquela região com dores, campo magnético. Então, nós somos responsáveis por nosso campo vibratório. A gente, encarnado ou desencarnado, nós temos
um campo vibratório. É claro, encarnado, nós temos um campo vibratório gerado na parte material, física. Desencarnado, nós temos um campo vibratório dos nossos pensamentos na parte espiritual. Mas somos responsáveis. Olha o que Miramês fala para a gente. Quando é do passado, os dois sentem e se intoxicam nos centros de força, afeta o sistema nervoso e deprime os órgãos vitais. Quando as relações são do passado, lembra que Kardec falou que é muito forte o laço? É muito forte. É quase incontrolável. Não é apenas uma sintonia e uma antipatia. Uma simpatia e uma antipatia. É muito forte. É aquele amor incondicional. É aquele ódio que você não sabe porquê, mas se deixar você perto, você perde todas as estribeiras. E isso sim tem que tentar reavaliar. Mas não interessa se é de vidas passadas ou não. Nós que estamos espíritas, vamos aproveitar a nossa encarnação. Porque se nós temos um esquecimento, é para esquecer. Não é para lembrar. E tem espíritos que querem fazer hipnose regressiva para ver os seus delitos, só para consertar agora. Conserta agora, não precisa ver não. Ele já sabe os defeitos. Na verdade, não precisa disso. Quer fazer, faz. Cada um é responsável. Agora, muitos espíritos falam que a gente não consegue suportar isso tudo. Mesmo desencarnado, nós não temos a lembrança de tudo. Porque eles bloqueiam uma boa parte. Que a gente não consegue suportar pelos pensamentos. Mas vamos... E ele continua. O ódio é um inferno vivo dentro da alma. Imagine uma pessoa que tem muito ódio. Muito ódio. E desencarna com esse ódio. Olha o padrão vibratório que ela emanou aqui e está emanando lá. Quem são as sintonias, as pessoas afins que vai sintonizar com elas? Vai ter sentir simpatia. São todas as pessoas com ódio. Quem gosta de estar num lugar que todo mundo tem ódio? Ninguém. Agora imagine um lugar que todo mundo quer ser feliz. São as minhas simpatias, se eu quiser ser assim. Mas o caminhar não é fácil, lembra? Eu tenho que pensar. Talvez mais de uma encarnação. Mas o Espírito, o que dá assim uma ânima, dá um bom ânimo e ao mesmo tempo dá uma tristeza na gente, é que o Espírito fala para a gente no livro dos Espíritos assim, que apenas com um pequeno esforço a gente vence as más tendências. Esse pequeno esforço me deixa culpado até hoje. Porque se hoje, nessa parte material que a gente está, é preciso um pequeno esforço para vencer essas coisas grosseiras, eu imagino os grandes esforços. Eu não consigo vencer essas minhas barreiras. Eu imagino as barreiras de pensamento que está tentando vencer o Cristo. Quais são as sintonias do Cristo? Antipatia ele não tem. A gente viu que o Espírito Superior, né, não tem antipatia. Gente, deve ter muito espírito simpático. Deve ser uma alegria só estar perto. A gente não consegue cair para dentro, mas deve ser uma coisa assim fantástica. Olha a 390, pede encerrar já, tá? Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Kardec tem que fazer umas perguntas assim, tenso, né? Eu tenho antipatia. É sinal que eu sou má? Eu sou uma pessoa má? Nós vimos que não. Às vezes, ele responde aqui, ó, pode ser derivado do modo de pensar apenas. Agora ficou fácil entender a resposta dos Espíritos no livro dos Espíritos. Apenas a proporção irá desaparecer a antipatia. Ela deixará de acontecer. Porque, na verdade, se eu ficar pensando assim, eu tenho uma pessoa que eu não gosto muito. Dá um exemplo. Aí eu fico assim, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que esquecer. Eu vou esquecer quando? Nunca. Eu sempre estou realimentando. Perdoar é nem se lembrar. Tem aquele ditado assim, tem aquele ditado que fala assim, um dia eu fiquei tão esquecido que esqueci de te esquecer. É mais ou menos por aí. Eu tenho que esquecer que teve aquilo um dia. Existe um caso de Chico Xavier, que está nos lindos casos de Chico Xavier, que ele fala assim, Chico, a pessoa fez uma ignorância com ele, e ele ouviu, né? Absorveu aquilo, acabou, beleza.
Depois de 20 anos, Chico já em outra cidade, ele passava e via uma pessoa se escondendo dele. Mas Chico, será que é espírito? Será que não é, né? O negócio dele, será que é? Será que é algum obsessor? Será que é algum espírito amigo? Será que é encarnado? E ele, toda vez que ele ia, o cara sumia, o cara corria, né? Ele ia olhar, o cara sumia. Ele ia para lá, o cara sumia. Aí certa vez ele já, o cara deu um mole e pã, cheguei. Por que das coisas comigo, minha amiga? Aí Chico olhou assim, não conheceu, viu que era encarnado, né? Não, Chico, eu estou com muita vergonha de você. Uma vez eu te fiz uma ignorância tão grande, fui tão mal com você, eu vi o trabalho que você realiza. Aí Chico, não estou lembrado. Aí ele, poxa, mas eu fiz isso, eu não lembro. Você me perdoa? Eu nem te culpo, não lembro. Ou seja, ele estava sendo irônico? Não. Por que ele vai ficar lembrando disso? Que bem vai ter? Ele realmente, esse pensamento não existia mais nele. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Eu te perdoo, mas se fizer aquilo... Olha, isso é perdoar? Perdoar é esquecer que um dia teve uma ofensa. Isso é mudar o padrão vibratório. Isso é mudar todas as nossas sintonias de antipatia e simpatia. Tem outro caso de Chico também, que às vezes a gente espera das pessoas mais elevadas, das pessoas grandes, um maior carinho, um maior campo magnético. Nosso sentido não está totalmente aflorado ainda. Alguns espíritos nos dizem que nós temos mais de 12 sentidos atrofiados no corpo. Então, às vezes a gente espera da pessoa, a gente julga a pessoa pela capa, né, pelo olhar. O magnetismo no olhar, que quando eu olho para a pessoa, eu já disse o pensamento para ela. Um magnetismo indo para ela. Se eu olhei com raiva, se eu olhei com amor, então eu já gero antipatia e simpatia só pelo olhar. Porque o olhar direciona o pensamento. Não porque o olho sai nada, o olho só recebe luz. Mas quando eu olho, o pensamento vai para ele. Então, olha a responsabilidade de a gente olhar sorrindo. De eu olhar levando alegria. Minha mãe, quando olhava para mim que eu fiz coisa errada, Jesus do céu, chegava a tremer. E é assim até hoje. A gente vê, então às vezes a gente procura nas pessoas grandes. Tinha uma pessoa que vendia disco de vinil, na época, né? E ele era fã de Chico. Muito estava no livro dos caras de Chico Xavier. Era fã de Chico. E lia todas as obras de Chico Xavier, de André Luiz, lia as obras de Emmanuel, e fascinado por Chico Xavier. O fenômeno mediúnico, a pessoa caridosa, de referência lá na época, cidade de Minas, e falava com um assim, poxa, quando você encontrar Chico, traz ele aqui, ele dá um abraço. Quando você encontrar ele, traz aqui, e falava para todo mundo, né? Uma vez Chico Xavier entrou na loja de disco dele. Aí o pessoal, ali o Chico, você não queria ver o Chico? Ali o Chico. Aí ele chegou perto, me desculpa, tá? Eu vou te abraçar aqui, que a pessoa quer pagar uma peça comigo. Estão achando que você é Chico Xavier. Vê se pode. Aí abraçou ele assim, Chico, tá bom. Abraçou e saiu. Aí depois o pessoal, era Chico mesmo. Estou brincando, era Chico. Aquele senhorzinho vai ser Chico Xavier? Somos nós. A gente olha às vezes uma pessoa e não consegue dimensionar a capacidade magnética de sentimentos bons que aquela pessoa emana. A gente julga pela capa. Porque uma pessoa, às vezes, é uma pessoa assistida, desprovida de dinheiro. Jesus não teve nada material. Foi o maior magnetizador que já pisou nesse planeta. E foi discriminado pelos olhares. A gente vê pessoas, líderes religiosos, que dá pavor de ficar perto. Que o que emana magneticamente nos dói. Não é assim? Para a gente encerrar, tem um caso para a gente ver. É bom trazer caso espírita, né? Que é aí quem fala da gente mesmo. Que estava num grupo espírita e estava todo mundo brincando, fechar a casa, aí sempre fica no finalzinho os dirigentes, tal, fechar a casa. Aí estavam as crianças brincando, aí o garotinho começou, pai, não vai embora não, não vamos embora não, não vamos embora, não vamos ficar aqui mais, vamos ficar mais no grupo e tal. Aí o outro, poxa, que bom, né? Seu filho gosta tanto de casa espírita. Poxa, não tem nenhuma criança para ele brincando, ele quer ficar aqui. Ele, poxa, por que você gosta tanto de casa espírita? Que aqui meu pai é tão bonzinho. A gente para pensar, chega a ser engraçado, né? Assim, mas
no íntimo, dói. Porque nós sabemos quem nós somos. O outro não sabe. Nós só sabemos quem nós somos nas horas difíceis. Porque nas horas fáceis, todo mundo é Jesus. Todo mundo abraça, beija e manda. Agora, nas horas difíceis, nas horas das provas, a gente mostra o nosso padrão vibratório. E não vamos nos enganar, cada um se conhece. Nós sabemos quais são os nossos limites, o que devemos trabalhar. Nós não precisamos que ninguém nos fale. Uns é mais rancorosos, outros, às vezes, é disciplinado com horários, disciplinado com a vida em si, desleixado com o corpo físico. Cada um só cada um nas suas dores, cada um nas suas lutas. Mas o bom é que Jesus nos falou o seguinte, que não colocou peso nenhum mais pesado do que cada um possa carregar. Nós nascemos na família correta, com os pais corretos, que se propuseram a nos dar a educação melhor que eles puderam. E nós também se comprometemos a dar a educação melhor aos nossos filhos. E eles vão se comprometer com os netos. Então, nós já sabemos que a conversa com a criança hoje é muito importante. Nós já sabemos que a conversa com o feto é muito importante. Nós temos o grupo grávido aqui, né? Que se reúne aqui na casa. Se quiser mais informações para perguntar a Luiz Antônio ali, que quanto é importante mudar o pensamento. Uma perguntinha que os espíritos fizeram para os espíritos. Se todas as atividades na casa espírita acabar, qual é a única que fica? Evangelização infantil. Por que será? Não é tarefa mediúnica? Não é desobsessão? Não é a palestra? É evangelização infantil. Porque aquele espírito, ele está recomeçando. Ele pode mudar o seu pensamento. Só depende de uma ajuda muito grande. Agora, que a gente possa mentalizar Leon Denis, Dr. Herman, nossos guias protetores, que todos nós temos, graças a Deus, que nos intui a mudar os pensamentos toda noite, todos os dias, que a gente possa orar por eles, possa fazer como Santo Agostinho, todas as noites, rever o que eu fiz de certo e de errado, e eliminar o que eu fiz de errado e manter as coisas certas. Que daqui a um tempo, nosso movimento de simpatia vai ser amplo. Nós não teremos mais antipatias. Porque antes de colocar a nossa oferta no altar, devemos voltar e reconciliar com o próximo. Isso Jesus nos fala. Esses somos nós, nossa etapa evolutiva. Ainda sofredores, ainda sofridos com nossas lutas, mas com a certeza que todos conseguiremos mudar esse padrão. Porque estamos imersos no mesmo barco. E todos só seremos felizes como todos alcançarem esse padrão de sintonia. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e que possamos pensar cada vez mais no bem do planeta, não só no nosso. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja os trabalhos, os estudos da noite de hoje. Há de se pensar para que serve a reencarnação ao adentrar o espírito em uma existência corporal. O que o espírito estará, através do corpo físico, equilibrando, direcionando, aprimorando, rejeitando ou buscando novos conhecimentos, novas amizades, novos grupos de percepções, de identificações da própria existência. Ah, caros irmãos, quanto o cérebro físico é capaz de servir de filtro que anula certas percepções do espírito e deixa transpassar diante do seu próprio eu
aquilo que lhe atrai. Sendo assim, meus irmãos, o espírito no corpo vai ao encontro do que vive, do que ele procurou, do que ele estabilizou na existência corporal. Ele encontra os seus amigos pela afinidade, os seus parceiros de outros tempos. Ele encontra os seus familiares, espíritos necessitados de reajuste. Ele encontra os amigos também na família, espíritos afins que se procuram e querem avançar, buscando através do sentimento de melhor executar hoje do que antes. E assim, quantas reações físicas ocorrem à medida que o espírito interage na matéria. Podem dizer que a atmosfera, quando está deletéria, quando está de certa forma tóxica, o corpo reage automaticamente através da respiração, expulsando aquilo que não se quer para o corpo. Da mesma forma, caros irmãos, quando o espírito encarnado adentra uma nova existência e quando tem oportunidade de convivências com certos pensamentos, certos sentimentos, certas posturas daqueles que estão ao seu redor, o espírito encarnado também pode fazer sua escolha, dizendo para sua própria consciência: não é isso mais que quero em minha vida. Não mais desejo este tipo de conversas, não mais desejo esse tipo de ações, de emoções que me afetam, não desejo mais viver desta forma. Sendo assim, o espírito encarnado tem a escolha de se afastar do que permanecer no sofrimento. Deus permite que assim aconteça para que aquele espírito que não quer mais viver assim também possa dar a sua parcela de amor, de ajuda, não de repúdia ou de intolerância, não de repúdia ou de parcialidade diante das lutas, mas sim demonstrar o melhor, a paz, o equilíbrio, a esperança, amparar, estender as mãos, educar, mostrar o progresso que cada um veio buscar. Sendo assim, meus irmãos, podemos dizer um para os outros: sou tóxico. Podemos dizer um para os outros: meus sentimentos, minhas palavras te ferem. Podemos dizer um para o outro: vamos procurar o alívio, a medicação, para que saibamos conviver juntos. A aproximação entre os espíritos encarnados demonstra claramente a necessidade do amor, do ajudarem-se, do ampararem-se. Assim é a estrutura familiar. Espíritos se procuram porque necessitam um dos outros. Há também os momentos em que espíritos já conquistaram essa alegria, já conquistaram esse sentimento de amparar, de proteger em outras encarnações, que não precisam mais estarem ligados em famílias, e eles se tornam amigos espirituais encarnados, são simpáticos, estão juntos, podendo estar distantes, interligam-se pela fé e esperança num mesmo objetivo. Eles estão ligados pelo ideal do progresso, do amor conquistado. Não importa para esses espíritos se estão juntos pelo corpo, porque têm a certeza
de que estão juntos pelo amor, pelo pensamento, pelas vibrações de esperança, pelo direcionamento do bem ao progresso espiritual. Ah, caros irmãos, quando esses espíritos se encontram, traduzem um para o outro o impulsionamento, as esperanças que eles já viveram de outro tempo. E assim, caros irmãos, o corpo físico permite que o espírito aprimore, desenvolva a realidade da vida espiritual no bem na terra, amando, amparando, educando, cuidando um dos outros. Que Deus nos abençoe, que a casa espírita seja objetivo de estudos, que a doutrina espírita seja mecanismo de aprendizado e que os trabalhos diversos de amor sejam instrumentos de progresso no bem uns aos outros. O abraço do vosso irmão altivo na noite de encontro com tantos espíritos aqui presentes, ajudando, protegendo seus familiares, permanecendo juntos com todos vocês. Muita paz, meus irmãos, muita paz.